Olá, hoje nós vamos falar sobre as pragas do tomateiro, um assunto muito importante com relação ao controle fitossanitário dessa cultura, e nós temos muitos problemas fitossanitários. Estudamos nas últimas aulas as doenças, causadas por fungos, bactérias, vírus, nematóides, e agora nós vamos falar de uma forma aí, bem simples, bem didática, das pragas do tomateiro. Os insetos pragas, o primeiro que nós vamos falar, praga do tomateiro, lembrando que todos esses insetos pragas e também causam grande redução na produtividade da cultura, sendo fatores aí de redução potencial na produtividade se não forem controlados ou se forem controlados de forma inadequada. A broca dos frutos, atualmente ocorrem 4 tipos de brocas mais comuns, dentro da cultura do tomate. A traça do tomateiro, que é a tuta absoluta, causando danos em frutos, em folhas e no ponteiro, na brotação ali. A broca pequena, Neoleucinoides elegantalis. E a broca grande. A broca grande, esse nome broca grande, pode ser aí principalmente essas duas espécies, Helicoverpa zea e Spodoptera frugiperda, e também podendo ocorrer a Spodoptera armígera, tá? A mais comum no sudeste são a broca pequena, a broca grande, e também nós temos muitos problemas, na verdade todas essas espécies aí são bem comuns na região sudeste, tá? Também temos a traça da batata e a Phytorimaya operculella. Essas fases larvais, desses insetos, eles penetram em frutos, também danificam em folhas, algumas delas, causando aí grandes perdas econômicas, prejuízos diretos para quando nós temos a broca grande, pequena, e a traça também, quando causa dano na parte comercializada, por exemplo, os frutos de tomate, e danos indiretos quando se alimentam aí, por exemplo, a traça do tomateiro, de folhas e ponteiros. Essas brocas, que danificam os frutos, eles se alimentam desse fruto, formando aí galerias e perdendo totalmente o valor comercial. Algumas dessas brocas também perfuram hastes e se alimentam de folhas. A Helicoverpa zea, e não está listado, mas a Helicoverpa armígera também, Spodoptera frugiperda. Aqui mostrando fotos de diferentes estágios de desenvolvimento da tuta absoluta, que é a traça do tomateiro. É um lepidóptero, na fase adulta, aqui uma mariposa, então tem hábito aí diurno, quer dizer, noturnos, as mariposas. Aqui a fase larval, a pupa, e aqui mostrando o dano dela tanto em folhas como no fruto. E nessa imagem aqui da fase larval, se alimentando de folhas do tomateiro. Nessa outra foto, nós temos aqui a broca pequena, a Neoleucinoides elegantalis, mostrando a fase adulta, uma mariposa, um lepidóptero aí, praga. Mostrando aqui uma imagem não tá tão boa, mas esses orifícios, os orifícios aí causados pela fase larval no fruto. E aqui frutos com a fase larval aí da broca pequena. Vários, nesse fruto de tomate aqui, o fruto ainda em estágio imaturo, verde. E aí, nessa foto, verificando aí 4, formando aí galerias, e nessa galeria aqui formada pela alimentação dessas fases larvais da broca pequena, também é um fruto que não tem mais valor comercial, certo? A broca grande, aqui mostrando a Helicoverpa zea, nessa foto, olha como forma uma galeria bem grande, São a Helicoverpa zea, armígera, são lepidópteros aí que atingem grande tamanho nos seus últimos instares larvais, podendo provocar grandes danos quando atacam aí tanto o fruto como também os ramos. Mostrando aqui um fruto de tomate industrial afetado aí pela broca dos frutos. Frutos aí
pouco desenvolvidos, né, frutos na fase inicial do desenvolvimento, com presença da fase larval. E possivelmente isso aqui é uma helicoverpa. A Spodoptera frugiperda, uma praguinha aí de várias culturas, né, um inseto polífago, altamente polífago, né, tem muitas espécies vegetais que ele afeta, causando danos tanto em área foliar e em frutos também, mostrando nessa imagem aqui uma galeria de um fruto de tomate gerado pela sua alimentação. O controle das brocas, né, de todos esses insetos, fase larval de lepidópteros, eles são principalmente por rotação de cultura, com culturas que não sejam hospedeiras, por mais que nós temos a Spodoptera e também a Helicoverpa, que se alimentam de uma gama muito grande de plantas, mas procurar rotacionar com culturas que não sejam hospedeiras dessas pragas, né? Evitar plantar fazer um cultivo de tomate próximo a áreas vizinhas já afetadas, porque tem migração desses insetos. Escolher uma época propícia. Isso aqui, gente, quando nós falamos lá das épocas de cultivo primavera, verão, é que nós temos uma condição climática muito favorável para os insetos e para doenças também, para muitas das doenças que ocorrem na cultura de tomate. Já o cultivo de outono e inverno, não é que não vai ter doença nem praga, mas os fatores ambientais do clima, um clima um pouco mais ameno, temperaturas mais baixas, reduzem a proliferação dessas pragas. Por quê? O ciclo de ovo fica mais longo, o ciclo da fase larval mais longo, o estágio, né, de pupa mais longo. Então, por isso, vai ter um menor número de indivíduos ali ao longo do ciclo da cultura. Mas, claro, tem que fazer monitoramento e ficar atento. E controle químico, né? Fazendo pulverizações com inseticidas aí mais modernos, que sejam menos tóxicos, que, se possível, tenham seletividade aos organismos de controle biológico, insetos aí que, como predadores e parasitoides. É muito comum ocorrer resistência desses insetos, e já tem alguns casos relatados, com alguns inseticidas utilizados, principalmente em casos da traça do tomateiro com resistência a inseticidas. Por isso, sempre optar por um manejo integrado de pragas, né? Fazer rotação, que é um controle cultural, fazer esses cuidados com relação à época de plantio, se for possível. Adotar também, se possível, um manejo de controle biológico, adotando alguns, por exemplo, micro-organismos entomopatógenos para o controle dessas brocas, né? Por exemplo, usar o Bacillus thuringiensis como opção de controle desses agentes aí de grande dano na cultura. Mas e se for usar só o controle químico, sempre optar por fazer uma rotação dos mecanismos de ação desses inseticidas? A pulverização deve atingir as pencas, já que também é uma parte bem afetada, né, por essas brocas. Também pode ser aplicado inseticidas sistêmicos no suco de plantio, e também sempre fazer o monitoramento das áreas com a base do MIP, né, monitorar para verificar a incidência de pragas, e usar só inseticidas que tenham registro para a cultura e para o controle da praga-alvo. E sempre obedecer os períodos de carência entre a aplicação do produto e a comercialização desses produtos para evitar aí contaminação da população por resíduos nos tomates. Como eu tinha dito, né, uma das alternativas também é o controle biológico, o uso do Bacillus thuringiensis, no controle da Spodoptera, da frugiperda e da Helicoverpa zeia, com orientação de um técnico que tem aí informações sobre como utilizar da melhor forma esse controle biológico, ou até da empresa, tem essas empresas que vendem produtos biológicos, também tem técnicos sempre disponíveis também para assessorar o produtor, né, na aplicação desses produtos de controle biológico. Os pulgões são outras pragas aí, os afídeos, né, conhecido como afídeos, uma espécie aí que causa muito danos na cultura do tomate, o Myzus persicai, o
Fum euphorbiae, Apis gossypi. Eles causam prejuízos diretos de sucção de seiva, causando queda de folhas em ataques severos e também são vetores de vírus, tá? O controle e aquisição de mudas sadias para evitar chegar aí plantas já com afídeos, né, nas suas folhinhas. Então, comprar mudas de viveiros aí de idôneos, né, que fazem a produção dessas mudas em casas de vegetação com telas anti-afídeo. Aplicação de inseticida sistêmico no plantio e também monitoramento dessa praga ao longo do ciclo da cultura e o uso de inseticidas que sejam recomendados para a cultura e para o controle desse inseto praga, e se possível, e se existir aí estudos com relação à seletividade, inseticidas disponíveis com registro para o tomate, usar inseticidas seletivos aos inimigos naturais. Esse é o Mysis persicae. Quando nós temos uma grande intensidade de ataque em uma planta, alguns indivíduos, aí uma reação, né, tem indivíduos que formam asas para dispersão. Lembrando que os pulgões aí nas condições climáticas do Brasil, nós temos pulgões fêmeas, que se desenvolvem por partenogênese. O Apis gossypi, outra espécie, né, mostrando aí um parasitoide fazendo parasitismo no corpo de um pulgão, que é uma forma importante de controle biológico, e por isso a importância de, se tiver informações, usar produtos que sejam seletivos aos organismos de controle biológico que mais são encontrados aí na sua lavoura. Mosca branca é um inseto aí, praga, muito preocupante na agricultura brasileira, né, altamente polífago, encontrado em diversas culturas, como feijão, como soja, como aqui no tomate, como em diversas outras solanáceas. Além dos danos diretos de sucção de seiva, eles também são agentes importantes como vetores de vírus, tá? Esse inseto, então, ele é responsável pela erradicação da cultura, se não tiver o controle, principalmente pela transmissão de viroses. As condições do nosso clima aqui brasileiro e nas principais regiões de produção de tomate, no Sudeste e Centro-Oeste, favorece muito o aumento populacional da mosca branca. A temperatura elevada torna aí o ciclo desse inseto muito curto, então em pouquíssimos dias você tem o ovo e já tem o adulto reproduzindo e gerando mais indivíduos ali, aumentando muito a densidade populacional dessa praga na área. Esses insetos reproduzem o ano inteiro, mas no verão nós temos um crescimento populacional maior ainda por ter temperaturas elevadas e o ciclo desse inseto ficar muito menor. Como eu disse, é polífago e é encontrado em todas as regiões do Brasil. O controle é muito difícil, porque são insetos de hábito aí, que eles sempre ficam por baixo das folhas, são muito polífagos, né? Então, se você faz uma pulverização na sua lavoura, os que não tiverem ali mortalidade, né, por usar às vezes o inseticida sistêmico, a mesmo de contato, eles vão migrar para a planta daninha e depois volta para sua cultura, depois que não tiver mais, não sentir ali o resíduo do produto, que muitos produtos às vezes têm ação aí repelente, né, mas então é altamente difícil de controlar. Então, o melhor seria usar inseticidas sistêmicos e também usar controle biológico, tá? Alguns fungos entomopatógenos são importantes aí no controle da mosca branca. Mostrando ela aí, né, insetos minúsculos, por mais que o nome é mosca, né, pessoal, não é um díptero, lembrando mais uma vez, é um inseto aí da ordem dos hemípteros, tá? O controle, começando com mudas sadias, uso de inseticidas sistêmicos no plantio e também monitoramento ao longo do ciclo da cultura, podendo usar inseticidas aí recomendados para tomate e para o controle dessa praga. Uso de fungos entomopatógenos, como a professora também já citou, que nós temos já produtos, muitas empresas que estão produzindo esses organismos entomopatógenos. A mosca minadora, outro inseto praga, a Liriomyza udobrensis,
uidobrenses, né? A fase larval é um díptero, né, essa praga. Na fase larval, eles se alimentam do mesófilo foliar, provocando aí essas minas, como vocês estão vendo na foto, provocando o secamento e a queda de folhas. Há algumas suspeitas, alguns estudos que dizem que essas moscas podem disseminar também doenças fúngicas, tá? Esses insetos têm casos de resistência a inseticida, então sempre o ideal é adotar outras medidas além do químico e também rotacionar os inseticidas, o mecanismo de ação desses inseticidas para o controle. O controle, de forma geral, mesmo recomendado para mosca branca. Aqui está o adulto, díptero, né? A fase larval e aqui o dano causado na folha em folíolo de tomate. Trips, a gente já falou da trips lá no estudo de viroses, né? Um importante transmissor dos vírus que causam vira-cabeça do tomateiro. Nós temos aí o gênero Franquilinha, o gênero Trips, que são aí os principais encontrados na cultura, mas também podendo ser encontrados outras espécies e de outros gêneros, tá? Eles são insetos pequenos e alongados, né? Eles se alimentam da face inferior dos folíolos e das brotações novas, inclusive de botões florais e de flores. O principal dano das tríplices, além do dano direto, o principal problema é a transmissão dos vírus responsável pela doença e vira-cabeça do tomateiro. E as formas de controle, a aquisição de mudas de qualidade que tenham sido produzidas em tela antiafídeo, a aplicação de inseticidas sistêmicos, né, no suco de plantio, monitoramento desse inseto praga, realização de controle aí com inseticidas recomendados para a cultura, né, que tenham ação sistêmica, por ser insetos que sempre têm esse hábito de ficar abaixo do folíolo, os inseticidas sistêmicos vão ter melhor ação. Mostrando aí aqui uma foto, né, de microscopia da franquilinha. É uma foto aí de uma lâmina, né, produzida desse inseto. E aqui o insetinho trips aí do gênero franquilinha. Vamos falar, a gente falou agora de insetos, vamos falar um pouco dos aracnídeos, os ácaros que causam danos aí no tomate. Vamos falar primeiro do ácaro do bronzeamento, o Acolopes lycopersis, o ácaro vermelho Tetranicus evans, o ácaro rajado Tetranicus urticae, e causam danos por danificar os folíolos. Na parte superior surge, né? Eles ficam na parte inferior dos folíolos. Na parte superior desses folíolos observa manchas cloróticas que causam aí desfolhas nas plantas de tomate. Os ácaros do gênero Tetranicus, eles formam teias, todos os do gênero Tetranicus, e o ácaro do bronzeamento causa um típico bronzeamento na haste da planta, e o clima aí que mais favorece o desenvolvimento é o clima quente e seco. Aumenta muito a população por facilitar o desenvolvimento e ter mais gerações desse ácaro em pouco tempo. Chuvas, né, e a irrigação por aspersão auxilia no controle por lavar esses ácaros das folhas. Controle e uso de acaricidas recomendados para a cultura. E também existem alguns inseticidas que são utilizados para o controle, por exemplo, de mosca branca e de outros insetos que também têm a ação de controlar esses ácaros. Aqui o Tetranicus evans, o ácaro do bronzeamento. Ele é um ácaro minúsculo, né? Tem esse formato aí de uma vírgula. O ácaro rajado, Tetranicus urticae, que também é um ácaro muito polífago, ele afeta várias culturas. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Fico à disposição para dúvidas e, em breve, voltaremos com mais um tema.